Conversemos sobre esse livro aqui, ó, O Retorno do Rei, A Grande Volta de Elvis Presley, um livro escrito por Gillian Gare. Esse livro vai se centrar naquele especial de 1968, que nós conhecemos hoje como Elvis Comeback. Na verdade, não tinha esse nome. O especial se chamava somente Elvis. Ele ganhou depois o nome Elvis Comeback justamente pelo que ele representou. Bom, eu comprei esse livro aqui, lá na Saraiva, na época, porque eu queria saber tudo sobre esse especial. Eu pensei que o livro ia cumprir o que estava na capa, que era tratar sobre as questões técnicas, musicais, negociais, empresariais, sobre esse especial de 68. Bem, qual não foi minha surpresa ao ler o livro e descobrir que não é sobre isso, ou pelo menos não só isso que o livro trata. O livro vai tratar sobre o que representou aquele especial. Vai tratar justamente sobre a volta e não sobre o especial da volta. E também vai tratar sobre como estava o Elvis antes do especial. Então, na verdade, é um preview de como estava o Elvis antes do especial e do que representou o especial. E por incrível que pareça, somente uma parte de um capítulo é que vai tratar sobre os detalhes do especial de TV. Mas o que poderia a princípio ser ruim, me trouxe grata surpresa. Por quê? Porque eu descobri algumas coisas que eu não sabia e desconstruí alguns mitos que você, como eu, deve acreditar ainda. Eu já vi a luz lendo esse livro aqui. Por exemplo, em 1967, a carreira de Elvis estava em ponto morto. Estava, assim, latente. Elvis, por incrível que pareça, estava no ostracismo. Ele não conseguia sequer o cachê para fechar mais outro filme. O filme que foi exibido na época, Meu Tesouro é Você, Meu Tesouro é Você, é o filme dele de 67, sequer conseguiu se pagar. E o disco da trilha sonora desse filme vendeu 30 mil cópias, somente 30 mil cópias, ainda mais no mercado fonográfico norte-americano, é troco de pinga, é vendagem de artista muito pequenininho nos Estados Unidos. E foi o que vendeu. Então, Elvis, o rei do rock, nessa época não estava nem conseguindo cachê mais para fazer filme, o filme que ele fez não tinha se pagado, e o disco da época, que era a trilha sonora desse filme, vendeu 30 mil cópias, ou seja, Elvis, no momento, era passado. Algo precisava ser feito. Algo precisava ser feito. Para o cinema já não dava mais. Para disco já não dava mais. Coronel Tom Parker, ele então, teve a ideia. Então vamos para a TV. Por quê? Porque a última aparição de Elvis tinha sido há 7 anos. Tinha sido em 1960, no programa do Frank Sinatra Show, 1960. Agora, com a TV em cores, talvez fosse o momento de o Elvis reaparecer na TV. O especial teria duas funções. Primeiro, retrazê-lo ao mainstream para os que já eram fãs de Elvis. E a segunda função, criar uma nova geração de fãs de Elvis. Ou seja, reinventá-lo. Mais ou menos o que acontecia aqui no Brasil na época do Acústico MTV. Então o Acústico MTV fez o quê? Com os Titãs, com os Engenheiros do Havaí, com Capital Inicial. Fez com que aqueles fãs antigos voltassem a se apaixonar pela banda e criou uma nova geração de fãs. Era exatamente isso que se queria com aquele especial do Elvis. Então, naquele janeiro de 68, 12 de janeiro, Coronel Tom Parker começa a cantar o dono da NBC para fazerem um especial.
esse especial só seria exibido em dezembro, em 3 de dezembro. Ou seja, entre negociação, produção, filmagem, edição, demorou um ano para se produzir esse especial. O diretor Steve Binder disse para o coronel Tom Parker: a televisão é o meio de comunicação do momento. Caso Elvis apareça nacionalmente nesse especial, das duas uma, ou ele vai ser no outro dia o astro mais famoso da América, ou vai ser o maior fracasso e apenas e eternamente será celebrado como aquele roqueiro dos anos 50. E assim ele vai ficar. Então, era muito arriscado o efeito que poderia ter aquele especial. Elvis, a princípio, estava relutante quanto à ideia, mas em fevereiro de 68, nasce a filha dele, Alissa Marie. Então ele sabia que tinha que ter algum futuro financeiro, tinha que ter algum projeto para voltar ativo, até porque agora ele teria uma filha para criar. Então veja que a ideia que nós temos daquele astro multimilionário é uma ideia criada pelo mito, pelo que veio depois, mas no momento Elvis era aquilo. Eis que então foi exibido o especial e foi um sucesso. Tanto que foi reprisado em agosto de 69 e foi vendido para outras emissoras. Realmente, uma vez eu assisti um documentário que a narradora era a esposa do Elvis, era Priscilla Presley, e ela dizia assim: a volta do Elvis aos especiais nos colocou de novo no topo. E eu sempre me perguntava, como assim aos especiais, se ele só gravou um especial? Pois é, esse livro aqui agora fechou, me explicou. É porque o mesmo especial foi exibido várias e várias vezes. E aí o livro já diz que Elvis então ascendeu de novo ao mercado. O seu último grande sucesso foi em 72, seu último grande sucesso fonográfico, com a música Burning Love. E aí em 74 ele voltaria ao ostracismo. Ele ficaria esse tempo todo aí, entre 69 e 74, somente fazendo shows em Vegas e fazendo algumas turnês esporádicas. O dado registrado é que ele fazia 40 shows por ano em Las Vegas. Era a temporada de verão, ali a partir de 69 até 74, 40 shows por ano. E aí o resto do ano ele viajava para shows esporádicos pelo país. Corta para a morte de Elvis. O livro nos vai dar um dado que eu fiquei estarrecido. Elvis morreu endividado. Diz o livro, gente, tá escrito aqui, eu acho que é papo, eu acho que alguém esqueceu zero, mas tá aqui. O patrimônio líquido de Elvis Presley no momento da morte era de apenas 7 milhões de dólares. 7 milhões. Tirando tudo que ele tinha e com tudo que ele devia, 7 milhões. Gente, eu conheço pessoas aqui na minha cidade, Manaus, que tem esse patrimônio de 7 milhões de dólares. Pois é, era o patrimônio com que Elvis morreu. Tanto que Priscilla Presley, que já estava separada do Elvis, mas tinha uma filha com ele, começou a zelar pelo futuro econômico da filha. Ela ficou preocupada com isso. Então, como ela tinha poderes para tal, o que ela fez? Ela abriu a mansão de Elvis para visitação pública, para ganhar dinheiro, porque não tinha e tinha muita dívida para ser paga. Ela vendeu os 2 aviões de Elvis Presley. E no que toca à abertura de Graceland, da casa, para visita, ela teve muito sucesso, porque a segunda casa mais visitada dos Estados Unidos é justamente Graceland, só perde para a Casa Branca. Eis que ao longo do tempo, depois da morte, Elvis foi se tornando mito. E em se tornando mito, o dinheiro começou a aparecer pela exploração do seu espólio artístico. Quando então surge aquela aura de multimilionário. Nos conta o livro que
na sua autópsia, foram encontradas 14 substâncias. 14 substâncias. Todas elas receitadas pelo médico dele, Nicopolos. E ninguém sabia, durante a vida de Elvis, ninguém sabia, o público não sabia, ninguém sabia que ele usava substâncias estranhas e inebriantes. Isso só apareceu depois, inclusive com o primeiro livro publicado após sua morte, que foi escrito pela Máfia de Memphis. Máfia de Memphis eram os seus amigos, eram os seus asseclas, aqueles seus seguidores ali mais perto. Alguns amigos, outros puxa-saco, escreveram um livro contando, só então, que ele usava um monte de substâncias inebriantes. Bom, então, isso é o resumo desse livro aqui, que tem 272 páginas. Não se preocupa que eu não dei spoiler não, tá? Eu falei só o básico do zero. Então aqui tem toda a discografia, também tem muitas fotos interessantes aqui, que eu recomendo. E eu me chamo Marco Evangelista. Nosso canal se chama LIS, Letra, Imagem e Som, onde eu trato aqui sobre resenhas e críticas sobre livros, sobre séries, filmes, discos e CDs. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, clica aí, assina, sininho, enfim, torne-se nosso amigo e vamos nos encontrar mais vezes.